Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre a importância da avaliação preliminar dos riscos ergonômicos e a importância de se fazer esse trabalho de uma maneira correta, identificando-se os riscos também, os fatores de risco de maneira correta. Meu nome é Renata Celian e eu sou fisioterapeuta e ergonomista da Incorpore Ergonomia. E esse assunto ele é bem importante porque, embora o e-social tenha eliminado a ergonomia, dos seus layouts, eu ainda gostaria de usar o exemplo do e-social para mostrar nesse vídeo um caso real onde foi apontado uma identificação de fator de risco dentro de um PPRA de um cliente meu que não condiz com a realidade. Esse é um exemplo típico que eu vi muito no último ano, em todas as análises que eu fiz, onde tinham fatores de riscos ergonômicos apontados dentro do PPRA, sempre existiam incongruências de informações, fatores de riscos ali apontados e que não tinham nada a ver com a atividade que essas pessoas faziam. Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho, na minha tela, no meu computador, essa informação, esse exemplo. Como vocês já devem saber, a ANR17 está sendo atualizada e uma das novidades que vão aparecer por aí no novo texto é a necessidade de fazer a avaliação preliminar dos riscos ergonômicos e, se necessário, numa situação mais complexa, aí sim fazer análise ergonômica do trabalho. Então, essa avaliação, eu entendo que ela tem que ser o mais fiel possível, o mais atrelado à atividade possível, né? E quem vai fazer essa avaliação pode ser diversos profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, os ergonomistas, os funcionários, os trabalhadores do SESMIT, da empresa, enfim. Mas é importante que essa avaliação tenha correlação exatamente com aquilo que se está analisando. Então, eu vou usar aqui o exemplo do e-social, embora ele não exista mais, mas eu acho que é muito pertinente, porque da mesma forma onde poderia haver um despreparo para o preenchimento do e-social, e onde eu percebi isso em muitos documentos, com muitos profissionais que eu conversei, da mesma forma é possível que durante a avaliação preliminar de riscos que está aí por vir, por entrar nessas etapas que serão previstas aí com a NR17 na sua nova redação, que esses profissionais continuem despreparados e nos tragam ou tenhamos dentro das empresas informações que não são condizentes com a realidade e que não vão trazer o efeito também esperado, que é trazer planos de ações que venham convergir para a melhoria das atividades do trabalhador. Então, veja só o que eu tenho para mostrar para você. Aqui eu quero chamar atenção para uma página de um PPRA de uma empresa que eu fui semana passada fazer análise ergonômica do trabalho, e quando eu estava lendo a respeito das funções que existem naquela empresa, num determinado setor, a gente tem aqui as funções de supervisor de produção, operador de empilhadeira e só operador de empilhadeira, as suas descrições de atividade. Eu fiquei na dúvida por ter visto essas informações que estavam linkadas, com os extintos códigos do e-social referentes aos fatores de risco ergonômico, e eu fiquei com muita dúvida, frequente ação de puxar e empurrar cargas ou volumes, porque na descrição da atividade a gente percebe que não existe ou não existiria essa necessidade por serem operadores de empilhadeira. Bom, eu fui perguntar, entrevistei, fiz a minha análise e realmente constatei que não existe movimentação manual de cargas por esses trabalhadores. Ou seja, esse fator de risco ele foi indicado de uma maneira incorreta neste documento. Por que eu estou querendo chamar atenção para isso? Porque hoje o e-social, a ergonomia está fora do e-social, esses códigos não existem mais, mas os fatores de riscos eles continuam a existir e vão passar a ser importantíssimos quando se fizer as avaliações preliminares de risco ergonômico, quando não for necessário fazer uma análise ergonômica, que é o que tem se esperado aí para as redações da NR17 e também para o GRO que está aí com as discussões em andamento.
Então, quando a gente vai fazer as análises de risco, a gente tem que ter as análises, a gente tem que colocar nessas avaliações aquilo que é pertinente às atividades. E aqui a gente pode perceber que ou o profissional estava desatento, ou ele estava despreparado, ou ele colocou aqui porque ele não sabia o que significava esse código, né? E aí, constatando se realmente não existe essa necessidade, não existe esse fator de risco. E é muito comum acontecer isso. As pessoas linkam a questão de puxar, movimentar cargas quando se tem empilhadeira ou não, e quando tem, elas geralmente acham que não tem nenhum risco associado, nenhum risco ergonômico associado aí, porque a movimentação, por exemplo, com empilhadeira não exige o fator físico. Mas aí é que as pessoas se enganam, porque na verdade existe a exposição à vibração, existe movimentos de coluna cervical em posições extremas de rotação e extensão. Então não é simplesmente porque não existe o fator movimentação de cargas manual que não existe nenhum outro risco. Então eu gostaria muito de chamar a atenção, e aproveitando até do assunto recente do E-Social, para que essas informações aqui sejam muito bem consideradas, porque a avaliação preliminar ela poderá ser realizada até por diversos profissionais, né? Profissionais de SST de uma forma geral. Só que essas pontuações, elas devem ser feitas de forma adequada também, assim como deveriam ser feitas na época em que a ergonomia ia fazer parte do E-Social. Bem, essa é uma das muitas situações que eu poderia mostrar aqui, exemplificar, porque realmente eu vivenciei muitos casos assim no meu ano passado, mas esse vídeo iria ficar muito longo. Eu gostaria de saber se você já vivenciou alguma situação parecida com essa. Deixa aqui seu comentário, me coloca aqui para eu saber. Não esquece de curtir e compartilhar para quem seria muito importante essa informação, e se inscreve no meu canal também lá no YouTube. Um grande abraço, até o próximo vídeo.